Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 132. Papel da ciência na Gênese. Capítulo 4. E a questão é a questão de número 3. Então, nós vamos voltar aqui no princípio da questão de número 3, só para a gente poder dar sequência. Até porque nós já esmiuçamos a respeito de umas 4 linhas mais ou menos, mas não tem problema. Kardec diz aqui, é natural, né, que o homem, ele se tornou impotente, né? Se mostrou ele, o homem impotente, se mostrou ele para resolver o problema da criação, até ao momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Nós já esclarecemos a respeito, né? Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar. Então, nós já comentamos até aqui, né, que o homem, até que todas as ciências, né, se desenvolvessem, que aparecessem, o homem ele ficou meio que impotente perante a natureza divina, natureza de Deus. Mas até, como já dissemos, né, nos vídeos anteriores, por um processo evolutivo, porque o homem não estava preparado até então, no princípio, para desfrutar das ciências que hoje, em 2023, a humanidade toda desfruta. Então, que pelo poder do cálculo possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Então, nós percebemos aqui que quando se desenvolveu mais a astronomia, então abriu-se as portas, né? Abriu-se o olhar para o espaço infinito, onde o homem pôde mergulhar aí o seu olhar através dos telescópios. Então, ao mergulhar aí os teus olhos, ele não só pôde se deslumbrar-se da grandeza, como também ele teve a oportunidade de calcular, né, fazer os cálculos, determinar com rigorosa exatidão o movimento dos astros, a posição dos astros,
o volume dos astros, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação. Então, a física veio para revelar as leis da gravitação. Então, nós percebemos que todas as ciências, elas tiveram e tem lá a sua significância. Mesmo tendo que admitir que no princípio houve muita arbitrariedade. Mas é natural. É natural que no princípio houvesse mesmo arbitrariedade, porque naquela época, antes da física, antes da astronomia, da química, é natural que naquela época existiam as hipóteses. É natural que essas hipóteses também, embasada assim em muitos sistemas que existiam na época, mas devido à evolução do ser, devido a uma precariedade evolutiva, conforme foi evoluindo, conforme foi melhorando o ser, tudo também foi se melhorando, nas ciências. Então, que a física se revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria. Olha só, a química veio mostrar as transformações da matéria. E a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Vejamos aí a importância de cada ciência. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo, porque é através da geologia, é através dessas camadas terrestres, que eles chegam a uma denominação. Então, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucesso dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde o homem, acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Então, olha só para você ver. Com a arqueologia, pôde o homem, ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se uma às outras, todas as ciências houveram de contribuir
com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses, o que nós acabamos de dizer aqui, né? Em falta dessas contribuições que acabamos de saber aqui por Hippolyte e Léon Denis Rivail, que em falta dessas contribuições de todas as ciências, lá no princípio, o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Então, o homem teve como guia as suas primeiras hipóteses. E essas primeiras hipóteses, devido à precariedade do conhecimento, devido ao desconhecimento, devido à falta de conhecimento, à ignorância das coisas como de fato eram, foi lá que também teve início as arbitrariedades, que depois levou-se séculos e séculos e séculos, inclusive até para cada ciência provar e vindo a se justificar o porquê de tantos equívocos haviam cometidos. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, então olha só, por isso, antes que ele o homem, por isso, antes que o homem ele entrasse na posse daquele elemento de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Tá vendo só? Na época não existia as ciências, e sim só os sistemas mantidos pelas hipóteses. Então eles ficavam dentro daquele círculo, como está dizendo aqui, né? Apenas rodeando. Esbarravam, né, na impossibilidade material, giravam dentro de um círculo, sem conseguir dele sair. Então, só o lograram quando a ciência abriu o caminho. Então, observemos bem. O homem, ele só pôde lograr êxito quando a ciência abriu o caminho. Enquanto as ciências não abriram o caminho, todos permaneciam ali empacados. Pode-se usar esse termo sim, né? Permaneciam ali empacados. Fendendo o velho edifício das crenças, tudo então mudou de aspecto, uma vez achado o fio condutor
As dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, né, que era as das hipóteses, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação, pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Então, é impossível, né, que se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Então, nós sabemos que a Gênese é o princípio, né? A Gênese é a origem. Então, é impossível aceitar, é impossível acreditar num princípio. É difícil, é impossível acreditar numa origem, né, que é tudo a Gênese, sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Então, isso segundo a lei da natureza, porque nós só temos conhecimento da lei da natureza ou das leis das leis da natureza, nós só temos conhecimento graças a todas as ciências. Que naquela época, né, nos primórdios, eram apenas hipóteses. Mas conforme o ser foi evoluindo, foi se melhorando, naturalmente, ele foi conquistando o direito também. Isso é uma conquista. A partir do momento que se esforça, evolui, adquire mérito. Então, não se concebe hoje, aqui no mundo, né, a natureza divina sem as ciências. Porque as ciências é que nos faz compreender as leis da natureza divina.
Por isso, nada por um acaso. Tudo no momento certo, na hora certa. Estando preparado, ou melhor, estando pronto, o trabalhador, o trabalho aparece. Estando pronto o trabalhador, o trabalho aparece. Então, as arbitrariedades foram ficando para trás, graças à evolução do ser. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores, tudo foi necessário de acordo com a arbitrariedade, ainda mais se tratando de leis mutáveis. É mais que natural. Porque por mais que existe as ciências divinas, mas uma vez no corpo físico, se preocuparam primeiro com a ciência física, a ciência aqui da matéria. Por isso a grande importância da doutrina dos espíritos na condição de ciência, filosofia e religião. Porque até então todas as ciências elas não conseguiram explicar a comunicabilidade com o mundo espiritual, a imortalidade da alma. Ciência nenhuma conseguiu explicar o perispírito, o espírito, a desencarnação, a reencarnação, a imortalidade da alma, as vidas passadas. Ciências nenhuma conseguiram explicar as arbitrariedades, né? Ciências nenhuma conseguiram explicar os milagres, as paranormalidades que muitos acreditam, a não ser o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Porque enquanto todas as ciências sempre se preocuparam com a matéria física, o Espiritismo veio nos conscientizar da imortalidade da alma, da existência, da erraticidade do mundo espiritual, da alma, do espírito, perispírito. Então o Espiritismo veio nos mostrar, na condição de ciência, o mundo espiritual, enquanto as outras ciências, elas vieram nos mostrar o mundo material. Mas é de tanta importância isso, que a gente entende que as ciências aqui na Terra, elas não vivem sem a ciência divina, que no caso tem eles que recorrer ao Espiritismo se quiserem se inteirar de algo mais, porque eles não conseguiram passar-se da matéria.
do corpo físico, dos astros físico, matéria. Nós podemos dizer também que o espiritismo também, no bom sentido, até em certa parte, ele necessita também das ciências aqui da Terra. Porque muitos fatos foi preciso utilizar as ciências aqui da Terra para poder ajudar a comprovar. Então é um ajudando o outro. A ciência espírita ajuda as ciências da Terra e as ciências da Terra ajudam a ciência divina, que é o Espiritismo. Mas nós não podemos deixar de dizer que o Espiritismo, na condição de ciência, nunca se detém onde todas as outras ciências se detêm. Eu não sei porquê, mas eu sempre puxo para o lado de Allan Kardec, porque ele sempre foi o bom senso reencarnado. Vamos para o próximo vídeo.